Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje vocês vão ter que me ouvir, porque o nosso palestrante oficial teve um imprevisto particular. E eu fiquei sabendo disso, era 6h19, né? Mas tudo bem. Vamos lá, a gente tem que sempre estar pronto para as oportunidades, não esperar estar pronto, tá? Então, vamos lá, vou dar o meu melhor aqui. Certa vez tinha um cientista. E esse cientista, ele passou por uma dor muito forte, por uma perda. E ele se diz ateu. E quando ele se dizia ateu, ele não debochava, como muitas pessoas falam. Ah, eu sou ateu, graças a Deus, né? Não, ele era ateu e ele era uma pessoa muito séria. E as pessoas questionavam, nossa, mas por quê? Você é uma pessoa tão estudada, né? Uma pessoa que passa credibilidade, que tem conhecimento. Por quê? Né? Você já tem tanta coisa boa na sua vida? Aí ele pegou e falou assim, porque eu passei por uma dor muito profunda, muito forte. E isso me tirou do eixo. E eu não acredito que Deus permitiria tal dor, tal pessoa, qualquer pessoa passar por essa dor tão profunda. E ele afirma que ele não acreditava em Deus porque a religião não explica a dor. Nenhuma religião explica exatamente a dor. Como disse, né, na leitura no começo aí do Evangelho. Deixa eu, cadê o Evangelho? O meu estava aberto, mas acho que fecharam aqui. Como diz aqui. Mas se há males nessa vida de que o homem é a própria causa, há também outros, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. E fala na leitura, como se explica os bebês que mal nasceram e já têm alguma doença, de repente já vêm desencarnar? Ou aqueles que já nascem com alguma deficiência, seja física, mental. E aqueles que nascem e lidam com a dor e com o sofrimento desde o dia que nasceram até o dia que vão lá no túmulo. Duvido que não tenha alguém aqui que não conheça aquele miserável que passe por todos os sofrimentos do começo, desde que nasceu, a gente fala assim, nossa, esse é um pobre coitado. Só tem sofrimento na vida dele. E aquele que é mau, menos evoluído, que é totalmente contrário às leis divinas, mas ele é rico. Ele se deu bem na vida. E nós, que seguimos as leis do amor, as leis divinas, ficamos aqui, passando por situações difíceis, dolorosas. Nossa, mas a gente não faz mal para ninguém. Por que eu estou passando por esse tipo de situação? Ninguém aqui se pergunta, né? Ninguém nunca se perguntou. E aí a gente se pergunta, mas se Deus existe mesmo, e se Ele é justo e bom, por que permite que os maus tenham sucesso e os bons sofram? A gente se pergunta isso às vezes, né? E quando a gente se pergunta isso, a gente cai numa dúvida se Deus realmente é bom e justo.
E a gente cai, algumas vezes, numa crise da fé. Porque a gente começa a questionar, peraí, não é possível que eu tô aqui toda terça na casa de oração, a gente faz as aulas, a gente tenta evoluir, a gente faz a caridade e ainda tem um amiguinho que não faz nada disso e tá melhor que eu. Mas aí a gente está olhando o material, o físico, né? Normalmente a gente pensa assim quando a gente olha o dinheiro, o patrimônio físico, tá? Peraí, tem bastante cola aqui para falar para vocês. Existem algumas pessoas, nós que estamos aqui não, mas existem pessoas que elas acreditam que essa é a única vida, morreu, acabou. Não existe? Tá. Para essas pessoas que pensam assim, elas não conseguem entender a causa dos sofrimentos. Elas não conseguem entender por que a criança nasce com algum tipo de deficiência ou com algum tipo de doença. Ué, mas nasceu e já nasceu com doença? Por quê? Porque se fosse assim, não existiriam crianças que nasceriam com algum problema. Vocês concordam? Se fosse uma existência única. Todos nasceríamos perfeitos. E aí a gente só ia lidar com as questões das causas atuais, do que a gente está plantando nessa vida e colhendo nessa mesma vida. Certo? Mas vem o Consolador prometido e fala assim: tudo se esclarece quando olhamos sob o ponto de vista da pluralidade das existências, das inúmeras reencarnações. E por que elas são necessárias? Porque a gente precisa aprimorar o nosso conhecimento intelectual e moral, construir as nossas virtudes. Deus, sim, Ele é soberanamente justo e bom. E nós cremos na pluralidade das existências permite com que nós vamos nos harmonizando com as leis divinas, com a lei do amor que Jesus nos trouxe. E essas leis, elas são imperecíveis e são universais, tá? Então é para todo mundo. Inclusive para aquelas pessoas que acreditam na unicidade da existência, em uma vida só. A diferença é que quando essa pessoa desencarnar, ela vai saber que não era uma vida só. E isso pode ser até um choque, como nós estamos estudando no livro Ícaro Redimido. E essas mesmas leis, que são imperecíveis e universais, elas vinculam todos os seres, seja nesse planeta, nesse orbe terrestre, seja em outros planetas, em outras escalas evolutivas, seres menos evoluídos, seres mais evoluídos, mas a lei é para todos, ela é universal, tá? E elas estão vinculadas pelas nossas ações. Então, a gente tem que escolher o que a gente vai fazer. Tem uma frase que é assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Porque aí a gente começa a falar da lei de causa e efeito. Não é? Se eu plantar, eu vou colher. Se eu plantar banana, eu vou colher o quê? Banana.
Ai, mas olha, eu vou plantar uma semente diferente aqui e eu vou fazer um esquema, porque eu posso manipular, e eu dando uma de Jesus, né? Ó, eu vou manipular aqui, vou colocar minha intenção, meu amor, porque eu tô com vontade de comer uma mexerica. Vai adiantar se eu plantei banana? Não, gente. Malemar é assim. Ah, eu plantei uma banana daquelas pequenininhas. Um exemplo, tá? Mas não foi a minha intenção plantar uma banana, acho que é ouro. Não, tem uma pequenininha, acho que é ouro. A ouro. Mas, conforme o passar do tempo, eu fui me melhorando, né? Eu fui me melhorando. E aí, eu queria a banana nanica. E aí, eu fui adquirindo conquistas, virtudes, e fui fazendo as boas ações, boas escolhas. Eu consigo dar uma melhorada, dar um upgrade aí nessa banana? A gente consegue. A gente consegue se melhorar, tá? Então, assim, quando nós contrariamos a lei do amor, nós somos chamados a reparar esses danos. Então, quando a gente faz algo, eu não gosto de falar muito coisas ruins, tá? Mas quando a gente escolhe fazer algo que não é tão bom, nós vamos consequentemente responder por aquilo. E quando a gente chega lá na espiritualidade, depois do desencarne, vem o nosso amiguinho lá, do planejamento reencarnatório, e põe na balança tudo que a gente fez de bom e tudo que a gente fez de não tão bom nesta encarnação. E soma o que ficou lá de positivo ou de negativo da outra. Se eu conseguir expiar, se eu conseguir reparar esses danos ou não. Tá? Então, assim, quando a gente faz algo que não é tão bom, a gente é convidado. Na verdade, a gente não é convidado, não, a gente é chamado a atenção mesmo. Né? Fala assim, vem cá, amiguinho, ó, você fez isso que não é tão legal. E a gente tem que reparar esse dano. Seja para com alguém, né, que a gente, de repente, fez algum mal, passou a perna, ou foi egoísta e pensou mais em você e não pensou no outro e acabou prejudicando. Não foi a intenção, mas prejudicou, tá? E nem sempre a gente consegue reparar esse dano nesta reencarnação, tá? Porque a gente já traz alguns débitos aí de vidas anteriores, certo? Quando a gente traz, a gente fala assim, Deus, quando a gente fala no planejamento reencarnatório, a gente fala, pode mandar tudo de uma vez, que eu preciso depurar todos os meus karmas, que eu vou conseguir. Não, porque eu já vim aqui, eu aprendi de novo na espiritualidade, eu já respirei, já peguei fôlego, joga aqui no peito que eu vou conseguir. Gente, Deus é tão bom. Ele é tão misericordioso que ele olha assim e fala assim, aguenta não. Aguenta não. Vamos mandar só 7% do que ele está pedindo aí. E o que acontece? Quando a gente chega aqui, a gente pensa assim, ó vida, ó céus, ó azar. Por que eu? Por que tudo acontece comigo? E a gente se põe numa posição de vítima. Só que a gente esquece dos combinados que a gente fez lá no plano espiritual, porque tem o véu do esquecimento. Então, quando a gente fala de causas anteriores das aflições, normalmente é por expiação.
Então a gente está, expiação, a gente está expiando algumas situações, algo que nós adquirimos de débito. Mas também tem algumas pessoas que são um pouco mais evoluídas, que elas querem realmente bater no peito, chama a responsabilidade, e elas estão... Olha, eu estou batendo aqui o microfone, desculpa. Elas chamam a responsabilidade e elas estão prontas para isso. São o caso das provas. Então é assim, eu aprendi todo o módulo da lição de matemática. No final do módulo eu tenho uma prova. É a mesma coisa. Eu fui lá, eu aprendi, eu não tenho tantos débitos assim, mas eu quero me testar. Eu quero realmente saber se eu passei naquela prova. Se eu posso passar para o próximo ano. Né? E aí eu falo, vamos lá, eu quero vir com alguma deficiência ou com alguma doença, para saber se eu vou passar por essa dificuldade com resignação. Porque não adianta a gente vir aqui, passar pelas dificuldades e ter a revolta com Deus. Né? Ah, não, mas eu não mereço isso. Eu estou passando por isso, ou meu filho, meu pai, ou minha mãe, meu marido estão passando e eu não admito, eu não aceito. Eu vou passar. Mas você não está passando da forma que você estaria aprendendo, absorvendo aquele aprendizado. Então, quando a gente fala assim, Deus, por que eu? Já está errado. A pergunta é, Deus, para que eu estou passando por isso, por esse tipo de situação? Porque o para quê é uma pergunta que fala assim, o que eu tenho que aprender? E enquanto o porquê, você se põe na posição de vítima, como eu falei. Porque você não se acha merecedor de estar passando por aquela dificuldade, por aquela dor. E enquanto a gente não aprender, não for resignado, a gente vive num looping. Sobe, desce. Sobe, desce. E as mesmas situações vão aparecer na nossa vida. Pode ser com pessoas diferentes, mas as situações aparecem. Então, às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa do trabalho, meu Deus do céu, aí ele podia ser mandado embora. Né? Aí você muda de emprego, vai para outro emprego. Nossa, mas essa é pior do que aquela. Gente do céu, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E aí? Como está sendo essa oração, essa passagem, esse aprendizado? A pessoa está sendo resignada? Primeiro que já está errado desejar o mal para outra pessoa. É o que eu brinco, né? Gente, se você tem algum desafeto, reza. Reza, manda muita oração para aquela pessoa. Tem as caixinhas aqui, gente, ó. Como o Tarcísio fala, só não coloca o encarnado no desencarnado, tá? Mas assim, põe o nome da pessoa. Eu já fiz isso várias vezes, gente. Muitas, nesses anos, muitos anos aí de espiritismo. Sabe por quê? Você reza para que a pessoa seja feliz. Para que os caminhos dela sejam iluminados. Porque você está saindo do padrão vibratório da pessoa. E venhamos e convenhamos. Gente feliz enche o saco? Não, né? Então, gente, vibra. Vibra muito pela pessoa. Muito. Porque gente feliz não enche o saco.
Tá? Então, vem algumas pessoas com essa missão, tá? Que tem a opção, claro, são casos mais de espíritos mais evoluídos, né? Ainda não somos nós, tá? Que a gente ainda vem ainda com um pouquinho de revolta, ou com uma dúvida, né? Como eu falei, não cai na crise da fé, mas cai na dúvida. Tem aquele dia que a gente acorda, que a gente levanta, que a gente já bate o dedinho, que a gente fala, meu Deus do céu, hoje o dia começou bom. Não é? E a gente cai. E sabe por que a gente cai? Porque nós somos humanos. Nós não somos espíritos perfeitos. Muito pelo contrário, a gente está aqui para evoluir porque a gente está muito longe disso. Mas é um dia após o outro. Hoje eu caí. Mas amanhã eu vou levantar, sacudir a poeira e vou continuar cantando. Mas olha, eu caí na mesma situação. Eu vou perseverar. Até que esse seu aprendizado seja internalizado e você não cometa mais aquele erro. Você vai cometer outros, mas não aquele. Certo? Porque a gente está aqui, lá na espiritualidade, a gente aprende. Né? A gente vê tudo e a gente aprende. E é aqui que a gente vem colocar em prática. E a prática que é difícil. E não adianta falar, nossa, mas eu vou ficar evoluindo. Eu já falei isso numa outra palestra. Vou ficar evoluindo. Eu vou me trancar no retiro. Vou passar 6 meses no retiro. Vou ficar estudando, vou ficar meditando. Sabe? Sozinho. A gente nasceu para viver sozinho? Não, né? E a gente só coloca em prática a nossa mudança nos relacionando com os outros. Porque é muito fácil a gente falar, nossa, gente, eu tô muito bem, eu tô plena, olha, eu tô no retiro. Só não pisa no meu pé. Só não me enche o saco hoje. Não é assim? Ai, gente, pelo amor de Deus, eu já acordei tão bem. Espero que ninguém venha tirar minha paz. Vai sempre aparecer alguém. Mas quem tem o controle da situação, ou melhor, o controle da reação, somos nós. Para todo efeito existe uma causa, certo? Essa causa não está em Deus. Então a gente tem que procurar em nós mesmos. Que causa é essa? Que nos aflige tanto, que nos perturba. Às vezes a gente fica muito bravo com alguém que fez algo para nós, ou foi ríspido, ou foi grosseiro, ou alguma coisa assim. Mas a gente tem que pensar se nós, com outras pessoas, nós também não cometemos aquelas situações. Porque é muito fácil a gente ficar com raiva, de repente, de alguém que foi grosseiro com a gente no trabalho, no ambiente social. Mas quantos de nós não respondemos com rispidez ou com grosseria àqueles que estão dentro da nossa casa? O pai, a mãe, o irmão. Quantas vezes a gente não perde paciência com os mais velhos? Que a gente tem que falar 10 mil vezes a mesma coisa. Sendo que quando nós éramos pequenos, nós questionávamos 10 mil vezes as mesmas coisas. Nós somos os bem-aventurados, os felizes. Então nós temos que agradecer a Deus, porque Ele sempre nos dá oportunidade e Ele coloca à nossa disposição os recursos necessários, que são esses desafios, tá? Os recursos necessários para nos harmonizar com as suas leis, e assim a gente pode progredir e evoluir como espírito. Olha, foi bastante. E aí a gente vem e a gente conhece o Consolador, o Espiritismo, que ele mostra que é preciso compreender as causas dos nossos males,
para transformarmos a nossa conduta moral. Vai mudar alguma coisa? Agora vocês podem responder, tá? Vai mudar alguma coisa eu saber se a causa da minha aflição é anterior, é atual? O que vocês acham? Não. Sabe por quê? Porque você vai ter que se melhorar de qualquer jeito. Seja algum débito que você trouxe, ou que você criou agora, mas vai ter que se melhorar, vai ter que evoluir, vai ter que aprender, vai ter que se transformar. Mas você tem que saber a causa, o que é aquilo que te aflige. E sempre questionar o para quê. Eu estou passando nessa situação é porque eu ainda não aprendi. E que diante da aflição, confiemos em Deus e em Jesus, porque Ele sempre nos ampara. Sempre, gente. Sempre, sempre, sempre. Por mais que a gente seja imediatista e a gente queira a resposta na hora que a gente quer, quando a gente confia verdadeiramente e Deus está em suas mãos. Claro, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas quando a gente confia, Deus está em suas mãos, eu sei que realmente você vai dar o seu melhor, de acordo com o meu merecimento. Tá? Não do que eu quero, mas de acordo com o meu merecimento. Porque eles sempre estão do nosso lado. Mas tem que ser com resignação. Porque a resignação é aquela luz que nos ajuda nas dificuldades e a gente enxerga aquela luzinha no fim do túnel que começa a iluminar um pouco o nosso caminho para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer, se a gente já aprendeu. Eu falo tudo isso é fácil? Gente, não. Não é. E eu falo por mim também, tá? Porque a gente passa por algumas provações que a gente não duvida da existência de Deus. Mas a gente duvida no ponto de... Às vezes a gente duvida da nossa fé. Será que a nossa fé realmente é uma fé raciocinada, é uma fé consciente? É uma fé que... Não vou nem falar do grão de mostarda, porque a gente não está com essa bola toda. Né? Mas o que a gente vem fazer aqui, numa casa espírita, é realmente aprender. E a gente aprende quando a gente deixa o nosso coração aberto e os nossos ouvidos também bem abertos. Mas principalmente quando a gente internaliza esses ensinamentos, essas lições, e a gente coloca em prática no nosso dia a dia. Nas pequenas coisas. Gente, eu não preciso sair daqui agora e falar, não, mas eu tenho que me melhorar, eu vou matar todo o karma que eu trouxe nessa reencarnação, tanto os anteriores quanto os atuais. Eu vou sair, eu vou me dedicar só para as pessoas, sei lá, os moradores de rua, nem é assim que fala, como que é? Em situação de rua, as famílias em vulnerabilidade. Eu vou me dedicar só aos pobres. Gente, não adianta. Porque você está num desespero tão grande, pensando, eu vou fazer, e tudo... você está é como se fosse uma troca. Eu vou dar isso porque eu vou receber isso. Não, é simplesmente pelo fato de dar. Então a gente realmente tem que parar e pensar nas coisas do nosso dia a dia. Então a gente ser mais gentil. A gente pode fazer caridade? Pode. Mas a gente não pode esquecer da caridade dentro da nossa casa. Principalmente dentro da nossa casa. Porque é muito fácil a gente, de repente, eu vou trazer 1 quilo de alimento aqui para o centro, né? Porque
Eu posso me dedicar um pouco mais no centro, mas a gente não se dedica verdadeiramente às pessoas que estão na nossa casa. A gente não dá ouvido para as pessoas que estão lá. A gente não tem paciência para as pessoas que estão lá. A gente faz as coisas por fazer ou por obrigação. Ou só por obrigação a gente faz algumas coisas, mas só por obrigação, sem colocar aquele temperinho do amor. Então isso não adianta. A gente tem que fazer as coisas nos mínimos detalhes, nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, nas pequenas coisas. E para finalizar, como eu falei, não adianta a gente saber de onde vem essa aflição, se é anterior ou se é atual. Mas o que plantamos podemos escolher, mas a colheita será a consequência dessas nossas escolhas. Tá? Então, que nós tenhamos aí as melhores escolhas, as melhores ações, que a gente realmente pare para perceber, para nos perceber quais são as nossas mazelas e o que a gente consegue melhorar. Mas eu não consigo ser tolerante. Vai fazendo exercício ali um pouquinho de cada vez. Vai se conhecendo. Principalmente se conhecer, gente. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe como nós vamos reagir perante o que as pessoas fazem. Porque o que as pessoas fazem é a opção delas. Mas como eu vou reagir nessas situações, a responsabilidade é minha. E só minha. Tá bom? Então, que agora veio a chuva e que essa chuva, agora na vibração final, possa nos permitir deixar todos esses fluidos não tão bons saírem da gente e que a gente possa realmente ser resignado para as nossas aflições, para os nossos aprendizados e que a gente consiga, no dia a dia, demonstrarmos mais o nosso amor. O amor que Jesus veio nos ensinar. Aquele amor sem esperar receber nada em troca. Tá bom? Todos tenham uma excelente noite e uma excelente semana. E só um recadinho aqui. A aula do grupo de iniciantes vai começar no dia 31, tá? Ainda temos vagas. Quem quiser fazer o curso, pode procurar a Marilu, tá bom? E é isso. Muito obrigada.